Vamos falar agora sobre as transformações adiabáticas, ou seja, aquele processo onde não há limitação para variar pressão, volume ou temperatura, porém as paredes que separam o meu sistema das vizinhanças não permite a troca de calor, porém é possível devolvê-los, relacionar com as vizinhanças na forma de trabalho. O ponto principal de saída para que nós, quando nós estudamos processos adiabáticos, é que não há escoamento de calor entre meu sistema e as vizinhanças. Então nós escrevemos que dQ é igual a zero para uma mudança de estado adiabática. Lembre-se, a parede que separa o meu sistema das vizinhanças não permite a troca de calor. Porém, ainda é possível realizar trabalho ou interagir com as minhas vizinhanças na forma de trabalho. De forma que a primeira lei, que nós sabemos que se relaciona à energia interna com calor e trabalho, uma vez que esse valor é igual a zero, resume-se que toda variação de energia para um processo adiabático virá da variação de trabalho. E para uma mudança finita, nós escrevemos ΔU é igual ao trabalho. Qual o significado disso? Para um processo adiabático, o trabalho produzido ele se dá às custas da variação da energia interna do meu sistema. E essa diminuição da energia interna ela vai ser evidenciada, então, pela diminuição da temperatura do sistema. Portanto, se trabalho é produzido numa mudança de estado adiabática, a temperatura do sistema ele cai. Então, aqui eu trago a representação cartesiana de temperatura e volume para um processo adiabático. No estado inicial, eu tenho TV, e no estado final eu tenho uma outra temperatura e um outro volume. E como que eu faço para determinar essa quantidade de trabalho que foi realizado durante esse processo, né, de expansão, quando não há escoamento de calor? Lembre-se que a energia interna ela é uma função de estado. E como uma função de estado só me depende do estado inicial e final, não me importa o caminho que eu faça, ou quantos caminhos entre esses caminhos, entre meu estado inicial e final, pois só me importa mesmo a definição desses dois estados. Então veja que aqui eu tenho um estado inicial descrito por temperatura e volume, e eu tenho esse estado final descrito por temperatura e volume. Eu sei esses dois estados. O caminho que se faz para chegar aqui, para determinar a energia interna, não me importa. Então eu posso dividir esses caminhos da maneira que eu achar mais conveniente. E aí vale saber os conceitos que nós adquirimos durante o desenvolvimento da primeira lei. Nós vimos que para um gás ideal, a energia interna depende apenas da temperatura, não depende do volume. Então, se eu dividir o meu caminho durante um processo de mudança de estado adiabática, e esse primeiro caminho eu realizo a temperatura constante, esse primeiro passo, essa parte 1, quando a temperatura se mantém constante, dt é igual a zero, eu sei que nesse intervalo do primeiro passo, eu tenho que du é igual a zero. Já para o segundo passo, eu realizo a volume constante e varia minha temperatura. Nesse caso, o volume vai ser constante. E eu sei que a volume constante, ΔU, se relaciona com CV dt.
de modo que em todo o processo, ΔU para um processo adiabático vai ser igual a CV dt e, consequentemente, será igual ao trabalho adiabático. Assim que, para um processo adiabático, a quantidade infinitesimal de trabalho realizado pode ser determinada a partir de duas expressões. dW é igual a menos P dV e dW é igual a CV dt. Isso para um processo adiabático. Nós podemos então agora igualar essas duas expressões. Menos P dV é igual a CV dt. Se o processo adiabático for reversível, então toda a pressão interna é igual à pressão externa, e então nós podemos utilizar a lei dos gases ideais e substituir toda a pressão com a equação de estado de P V nRT. Nós sabemos que P é igual a nRT sobre V, nós podemos substituir esse termo aqui como nRT V vezes dV, que é igual a CV dt. Apenas para facilitar os cálculos, vamos dividir ambos os lados pelo número de mols. Se eu dividir ambos os lados pelo número de mols, não muda nada. A vantagem é que eu consigo transformar a capacidade calorífica em capacidade calorífica molar. Capacidade calorífica molar. Então, a equação, só para torná-la um pouquinho mais simples de se escrever, RT V dV é igual a CV molar dt. Apenas recompondo essa expressão, passando a temperatura para um lado, para o outro lado, nós temos que menos R sobre V dV é igual a CV sobre T dt. Nós podemos agora integrar ambos os lados da equação entre os intervalos 1 e 2, né, entre volume 1 e volume 2, e a temperatura 1 e a temperatura 2. O resultado desta expressão vai ser menos R ln de V2 sobre V1, que é igual a CV molar ln de T2 sobre T1. Essa aqui ela é uma expressão da variação reversível de um gás ideal para um processo adiabático. Relaciona a variação do volume e a temperatura. Aqui eu vou chamar para vocês, eu vou chamar a atenção de vocês da relação entre CP e CV. Nós sabemos que CP menos CV é igual a R. Lembram disso? Então nós podemos agora trabalhar esta expressão aqui, colocando o termo CP e CV. Apenas liberando espaço. Vamos trabalhar aqui ó, o CP e o CV. Então, R sobre CV é igual a CP sobre CV menos 1. Ou se nós lembrarmos, lembra-se que significa CP sobre CV, nós entendamos como gama. Então, apenas para simplificar, R sobre CV molar é igual a gama menos 1. Todo esse trabalho foi feito porque nós podemos agora passar o CV para o outro lado da equação. Ó, então, de modo que menos R CV molar ln de V2 sobre V1 é igual a ln de T2 sobre T1. Agora eu vou chamar a atenção de vocês das propriedades logarítmicas, tá? Então eu posso escrever menos ln de V2
sobre V1 como RCV ln de V1 sobre V2, que é igual a ln de T2 sobre T1. Esse termo aqui, ele pode ser agora substituído por γ menos 1. Rearranjando ambos os lados, nós vamos escrever então que V1 sobre V2 elevado a γ menos 1 é igual a T2 sobre T1. Ou essa expressão T1 vezes V1 alfa menos 1 é igual a T2 vezes V2 alfa menos 1. Se nós usarmos a lei agora dos gases ideais, nós podemos transformar esta equação aqui, essa expressão, em função da pressão. Como nós sabemos que P se relaciona com a temperatura por nRV, essa expressão pode ser reescrita em função de P e V. P, estado 1 é igual a T2, estado 2 elevado a γ. Olha que interessante. Essa equação ela mostra que dois estados quaisquer de um gás ideal que possam ser conectados por um processo adiabático, se eu souber o estado inicial e o estado final, ele vai necessariamente se relacionar com PV elevado a γ como sendo uma constante. Note que, ao contrário da isoterma de um gás, pela lei de Boyle, nós temos uma curva a forma ela advém da expressão de estado de um gás ideal. A curva que representa uma mudança de estado adiabático, ela é diferente, uma vez que para um processo adiabático, tanto pressão, volume e temperatura se modificam durante o processo. Note que aqui eu tenho duas isotermas representando e um processo adiabático não está nem na curva de uma isoterma 1 nem da 2. Ela começa numa temperatura e termina na outra. E o trabalho realizado nesse processo continua sendo a área sobre a curva. E aqui nós temos a expressão de como pressão se relaciona com o volume para um processo adiabático.